Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos verificou uma possível ligação entre o consumo de bebidas diet e um maior risco de depressão. Será que é verdade? Quem está aqui para conversar com a gente sobre esse assunto é o nutrólogo Dr. Roberto Navarro. Muito obrigada pela sua presença aqui, doutor. Eu que agradeço. Antes de mais nada, eu queria perguntar, essa não é daquelas pesquisas que daqui a um mês muda completamente, diz que era tudo errado e que o outro que era certo, As pesquisas às vezes comprovam uma coisa e descomprovam depois, né? Mas essa pesquisa ela foi feita com um número grande de voluntários, né? De observação. Acho que foram quase 250 mil pessoas que acompanharam, foram acompanhados por um tempo, e a dedução desse estudo é que as pessoas que tomavam até 4 copos ou latas de refrigerante ou sucos dietéticos queixaram 1/3 a mais de depressão. Só que esse estudo ele foi contestado, ele não foi propriamente aceito 100% pela Associação Dietética Britânica, porque tem estudos que a comprovação ela pode sofrer alguns desvios. Então, se contestou o fato de, primeiro, qual é a população que foi estudada? Então, foram estudados americanos acima de 55 anos. Existem pessoas que se tornam depressivas a partir de uma certa idade, por se sentir mais velho, também é um fator externo. Geralmente, quem procura bebidas dietéticas são ou pacientes com peso excessivo ou pacientes diabéticos. E o fato de você ter uma condição clínica de ser um diabético com peso excessivo pode te deixar angustiado e teoricamente depressivo. Então, houve essa contestação, né? Embora tenha sido um estudo com 258 mil, quase 250 mil aproximadamente voluntários. Então, só que, é lógico, a gente não pode polemizar, Leão, porque eu acho que a informação ela tem que ser dada com muito critério. Claro, né? Justamente porque é preocupante, né? É preocupante. Tem uma população enorme que vive só de Exatamente, né? Exatamente. Então, hoje, se a gente pegar o que a gente tem de estudo científico real mesmo, estudos que a gente pode colocar como um grau de confiabilidade maior, que é diferente de relato de caso. Relato de caso, eu, no meu consultório, tem um caso de um paciente que foi tomar uma bebida dietética e teve dor de cabeça. Ele pode ter tido uma intolerância alimentar. Como você pode ter a lactose, como você pode ter... alguns pacientes se sentem desconfortáveis com alimentos embutidos porque são conservados em nitrito. E o nitrito, para alguns, pode causar alergia ou mal-estar, dor de cabeça. Intolerância alimentar é individual. Não posso dizer que seja pro-adoçante dietético, pro-aspartame. Então, relatos de casos... aos milhares. Aliás, nunca é tão polêmico a questão do adoçante, principalmente do aspartame, que é o mais usado pela indústria dietética. Foi lançado em 1981. E qual seria, então, o adoçante menos danoso à saúde? O menos danoso, onde existem pesquisas por trás, teoricamente, a sucralose. Digo teoricamente, que pode ser que daqui a 10 anos se comprove que não. Mas por quê? Porque é um adoçante sintético. Ele é uma química estranha ao corpo, mas ele é uma química extraída da cana-de-açúcar. Então, a sucralose, os estudos que foram feitos para que fosse lançado como adoçante, como edulcorante, garantiram que eles não têm um poder lesivo. Então, é recomendado, por exemplo, gestante pode tomar sucralose, criança pode tomar sucralose. O aspartame não é muito recomendado. Então, hoje eu colocaria o stevia, que é um adoçante natural. Que não é açúcar. Né? É da planta, não é sintético, mas tem um sabor residual meio amargo e não tem nenhum estudo de grande proporção que garanta que não tenha efeito tóxico o stevia. Mas é improvável que tenha. A sucralose, eu sugiro para o meu paciente no consultório, stevia ou sucralose. Podendo evitar os outros, evitar o excesso. Né? Os níveis tóxicos de aspartame são 200 miligramas por dia. Isso equivaleria a 600 sachês. E essa pesquisa, ao mesmo tempo, diz que o café, né, pode ser benéfico ao organismo, né? Isso. Ao contrário, né? Claro que aí, então, sem o adoçante, né? Sem o adoçante. Como é que o cérebro funciona, na verdade, né? Vamos imaginar o caminho que um nutriente tem dentro do organismo até estimular ou deprimir substâncias no nosso cérebro. O nosso cérebro é uma máquina extremamente complexa, mas que trabalha com neurotransmissores chamados excitatórios, que fazem a gente ter vigília, atenção, né? E tem os neurotransmissores chamados inibitórios. É uma gangorra.
que justamente o inibitório é para que você relaxe, durma, se sinta menos ansioso. Esse equilíbrio sofre uma influência direta dos alimentos. Então, existem nutrientes que estimulam neurotransmissores excitatórios. A cafeína é uma delas. Então, para um paciente que está com uma fadiga mental, com uma concentração mais baixa, a cafeína é estimulante. Tá? O caminho que o aspartame tem dentro do organismo. O aspartame ingerimos, vai para o intestino, sofre uma metabolização, ele se transforma em 3 substâncias. Ácido aspartico, não tem nenhum estudo dizendo que ácido aspartico, na dose pequena, seja lesivo ao corpo humano. Mas ele estimula neurotransmissor excitatório, tá? Porque ele vira aspartato, que estimula uma substância excitatória no cérebro. A fenilalanina é o outro nutriente que o aspartame vira 3. Ácido aspartico, fenilalanina. A fenilalanina, tem pessoas que nascem com uma doença chamada fenilcetonúria, que não metabolizam a fenilalanina. Esses, contraindicado por completo a questão do aspartame. A fenilalanina estimula uma substância no cérebro chamada dopamina e norepinefrina, excitatórios. Tem um relato de caso de uma médica americana pediatra que, na observação dela de consultório, ela percebeu que as crianças que usavam muito adoçante dietético, crianças com sobrepeso ou obesas, tinham uma incidência maior de crises convulsivas. Esse não foi um trabalho científico, foi um relato de caso. Tá? Por isso que a ciência não pode pegar como base e vamos polemizar isso. E o outro substância que o aspartame vira chama metanol, que é um álcoolzinho. Tá? Parecido com etanol, só que com efeitos em grandes quantidades muito tóxicos ao organismo. Então, só que a quantidade que se forma de metanol é baixa. Então, o que se tem hoje de concreto é que estudos que a gente pode... Quer dizer que esse metanol é que faria mal para o organismo, né? O metanol, os 3 em excesso fariam mal. Tá? Tanto o ácido aspartico, quanto a fenilalanina, quanto o metanol em excesso, esse em excesso é que se discute. Mas o que é um excesso? Para uma pessoa, ele pode beber uma taça de vinho e ficar alcoolizado. Tem pessoas que bebem uma garrafa e ficam só alegrinhos. É uma individualidade metabólica. Então, o corpo humano é individual. A gente não pode dizer que todo mundo vai ter a mesma intolerância. Né? Então, o que tem hoje de concreto é que a gente não deve abusar. Né? Talvez a gente não passe a ter o hábito de ingerir tudo diet. Desde o café da manhã, no meu adoçante, até o meu jantar. Então, acho que é questão de bom senso. Mas não tem estudo... Então, diz que a gente deve usar stevia ou sucralose. E se for usar o aspartame, ou sacarina, ou ciclamato, numa quantidade que não seja exagerada. O que é isso? Até 2 vezes ao dia. Perfeito. Talvez isso seja um nível de segurança bem bacana. Obrigado, doutor. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço.